E vamos dar início a mais uma entrevista aqui no Cultura na TVC. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Beatrice do Projeto Aloha, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto tão importante para a cidade e como que ele tem se desenvolvido, especialmente depois da catástrofe de fevereiro, e o papel desse projeto para nossa querida Petrópolis. Bem-vinda, Beatrice, ou Bea, como ela prefere ser chamada, como ela é mais conhecida, né? Seja muito bem-vinda ao Cultura na TVC. Obrigada pela oportunidade de ter chamado a gente, por estar dando esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre a situação atual do Aloha. E conta pra gente, o que é esse projeto, como que ele começou, e você é a fundadora, a idealizadora do projeto. Eu sou a fundadora do projeto. O projeto ele tem 1 ano e 3 meses. Eu iniciei ele sozinho, né? Foi perante a pandemia que nós tivemos em 2021, se eu não me engano foi a segunda era, já estava bem avassaladora. E foi quando a gente meio que estava voltando aos trabalhos, ainda tinha aquela redução de horário, onde o ápice de desemprego era enorme. Eu era gerente geral de uma empresa, a procura por emprego era enorme, a procura por quem tinha era surreal. As pessoas chegavam a chorar pedindo algo, falando que fariam qualquer coisa por um prato de comida. Foi aí que eu tive a ideia, né, de reunir alguns amigos e nessa reunião a gente poder ajudar algumas pessoas. Só que a proporção se tornou muito grande. Foi aí que eu criei o Aloha, com o intuito das pessoas ajudarem e poder buscarem ajuda. Então, a pandemia foi aquele fator que impulsionou você a pensar assim, não, eu não posso ficar de braços cruzados, sabe, eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes na vida a gente tem gatilhos. Sim. Sabe quando a gente está muito parado assim, acorda. E aí? Eu sempre ajudei quando eu era pequena, eu ia muito em orfanato, sempre gostei. Mas nunca tive vontade de ficar à frente de algo. Acho que medo também, né? Porque você vê que você está lidando com vidas vulneráveis. Então é uma coisa muito além do que a gente está, do que ajudar aqui, ajudar ali, mas você pegar esse é um compromisso. Como é que depois você larga? Mas eu falei, não, vamos até o final. Foi aí que o Aloha foi criado. O significado do Aloha, dois significados, né? Ele não é só uma saudação havaiana. O principal significado dele é nunca abandonar. A cor dele amarela representa os 365 dias. É a volta ao sol, que todos nós damos, né? É o nosso renascer. Então, por isso que esse nome. O Aloha representa todas as pessoas. Tem esse significado bonito. E você acha que esse renascimento que você busca através do projeto e que as pessoas também que participam, todas colaboram de uma certa maneira, você acha que esse renascimento é possível somente com a boa vontade das pessoas, ou você acha que chega um ponto em que você precisa de uma ajuda maior e isso pode partir dos políticos, das empresas? Como é que você vê isso como fundadora e idealizadora desse projeto? Então, Sandra, eu vou te explicar, acho que até responde um pouco a sua pergunta, a nossa situação atualmente. O Aloha, ele é um projeto social, ele é um movimento solidário, feito por jovens de categoria de 21, 22, 23, até os 27 anos. Atualmente, a gente tem 2.000 famílias cadastradas. A primeira vez que a gente recebeu ajuda foi na catástrofe, foi morte. Entendi. Deu 2 semanas, é como se nunca tivesse acontecido nada. Então, hoje em dia, a gente luta em busca de ajuda. A gente é um projeto social totalmente sem apoio pela estrutura que a gente tem. Se você for verificar, não vai ter um projeto social com tantas famílias cadastradas. A gente faz 45 bairros na cidade. Além das 2.000 famílias cadastradas, a gente ajuda 5 instituições em Petrópolis. Só que a gente leva as cestas básicas até os bairros. Então são 45 bairros. Tem dia que a gente gasta, em um dia, 150, 200 reais de gasolina. De combustível só para levar a cesta Porque básica. Entre esses 45 bairros que a gente faz, tem Pedro do Rio, tem BR e tem Posse. Uhum. A gente tem que entender que as pessoas, né, antes da catástrofe toda que teve, antes de pandemia,
já existia uma desigualdade. Sim. Então, a maioria das nossas famílias cadastradas são famílias de bairros esquecidas. Atualmente, se eu tivesse uma sede, como é que uma família lá do meio da serra iria até a minha sede? Se às vezes ela não tem dinheiro nem para comprar um pão. Uhum. Então, o nosso intuito é facilitar, né? Só que a gente está passando por um momento complicado, porque a gente está sem sede. A gente estava no galpão da Ana Certa, onde a gente teve que liberar esse galpão, porque eles tiveram que iniciar a obra, né? Esse galpão estava emprestado para a gente. Uhum. As nossas coisas foram espalhadas para 5 locais diferentes. Um desses locais é uma sala comercial, onde a gente não pode fazer movimentação. Então a gente está correndo atrás de levantar dinheiro para tudo, né? Porque teve a mudança, teve gasto, teve combustível, teve frete, teve a locação do espaço. Então isso consumiu demais o que a gente tinha, né? A reserva que a gente tinha. Então, o que a gente fazia de 4 a 5 dias de entrega, a gente está fazendo 2. Uhum. Então, é um local muito pequeno. Além da gente estar sem sede, a gente não pode receber alimento, porque não tem onde pôr. É como se estivesse virando uma bola de neve. Sim. A gente está sem sede, a gente precisa levantar dinheiro, a gente não pode receber doação e a gente tem 2.000 famílias que precisam da gente. E ao mesmo tempo cresce o número de pessoas que precisam da ajuda de vocês. Sim. É uma conta que não fecha, né? Na verdade, a gente não pode mais efetuar cadastro, porque não adianta a gente abranger e não ajudar ninguém. Sim. A gente não promove cesta básica que ajuda em 15 dias e após 15 dias a pessoa vai estar procurando a gente. Até porque a gente não teria suporte para isso. 2.000 cestas mensalmente. Imagina se eu abrir mais cadastro. Uhum. E imagina ainda se eu fizer uma cesta de 15 dias. Não resolve, né? Não há projeto que aguente. Ô Bea, e você está falando dos problemas principalmente relacionados à estrutura física e também financeira do suporte, né, para manter esse projeto em andamento. Quantas pessoas tem na equipe que você conta todos os dias para que você, na data X ou no dia X, você saber que tem essas 2.000 cestas mensais? Quantas pessoas ao certo você tem para te ajudar? Olha, voluntariado, a gente tem 15 voluntários. O projeto tem alguns padrinhos também, que apadrinharam o projeto, que já conhecem o projeto desde cedo. Normalmente os padrinhos, né, que topam apadrinhar o projeto, eles participam da ação, que eu acho bem legal, né? Sim. Porque vira uma família. Eles participam das ações que eles participam, são ações de rua, né? Uhum. Porque a gente, além de fazer entrega de cesta básica, a gente faz movimentação de rua. Uhum. A gente faz ação com moradores de rua. A gente está para fazer uma início desse mês. A gente vai fazer uma lá na Baixada Fluminense, que é até a gente ajuda uma ONG lá de baixo, que é Geo Sem Fome. Uhum. E a gente vai fazer uma aqui no meio do mês, se eu não me engano. A gente faz campanhas de movimentação de doação de sangue. A gente faz recreação em instituição, orfanato, escolinhas. E a gente faz distribuição de brinquedos, datas comemorativas em bairros voltados mais para as crianças. Então a gente faz outras ações além da cesta básica. O nosso objetivo não é só levar alimento, porque não é só de alimento que a gente vive. Exato. A nossa forma é levar amor em forma de ação. Então, a gente quer misturar, a gente quer bagunçar, a gente quer levar alegria, a gente quer levar barulho. A ação de rua, para mim, é a melhor ação, que é criança correndo, criança gritando. Para mim, é a melhor ação. Eu me sinto renovada. A parte que ninguém fala, que é um trabalho árduo. É verdade. Não é um trabalho fácil. Às vezes bate porta na minha cara, às vezes desliga um telefone na minha cara. É um trabalho que ou você faz por amor ou porque é cansativo. Às vezes me ligam de madrugada, são 2.000 famílias que a gente tem que dar conta. E assim, às vezes a gente também não é bem tratado, às vezes
Porque a gente só fala da parte legal, mas a gente esquece também que quem está conduzindo esse processo também é um ser humano. E o que a gente quer levar não é isso, né? A gente quer levar uma nova geração. Exato. É uma geração de amor, uma geração diferente. Porque às vezes a gente perpetua algo que a gente está acostumado, aquele egoísmo, aquele, depois eu faço. Isso. Igual, normalmente as pessoas falam, depois eu ajudo. Esquece. Muito comum, né? Esquece. E fica no esquecimento. Fica no esquecimento. Então, a sua equipe de voluntários mais fixos, digamos assim, são 15 pessoas. São 15. E todos que querem chegar, mesmo que não possam contar com você sempre, todos os meses, mas se você se propuser a fazer uma ajuda mensal e mesmo que demore alguns meses para voltar, essa pessoa tem portas abertas no Aloha para ajudar esporadicamente também? Então, ela passa por todo um processo, né? Porque normalmente as pessoas, elas querem ajudar, mas elas não entendem voluntariado. Ser voluntariado é como se você fosse adotar um filho. Você não larga assim do nada. É um compromisso que você obtém. É sério, a gente lida com vidas. Hoje eu vou deixar pra lá. Não, você sela um compromisso. Então ela passa por todo um processo, não é todo mundo que entra. A gente tem que entender melhor quem está entrando, que ali a gente está dividindo vidas também. Além do processo de trabalho que a gente faz por fora, a gente tem o interno. A gente tem que saber quem é quem conhecer. Então tem todo um processo para a gente entender quem são as pessoas que estão participando. Até pela questão também da confiança que tem que ter nesse processo. E se os ideais são iguais, isso, né? Se realmente está ali por amor. Porque infelizmente, cada ser humano tem sua particularidade, né? Nem todo mundo vai estar numa ação por amor. Às vezes é por propaganda. E hoje isso com as redes sociais é muito comum, infelizmente, né? O que muitas vezes é uma ferramenta para divulgar, para impulsionar, para pedir ajuda, para promover. Essa promoção nem sempre é positiva, né? Não, olha... Já aconteceu casos assim? Não só assim. Quando a gente estava no galpão dando certo, o voluntário me roubava. Roubava mesmo. De verdade. E assim, tem alguns voluntários dentro do processo que às vezes são famílias que a gente ajudou. Sim. A gente ganha mais intimidade e eles entram. Então a gente já ajuda algumas pessoas de dentro do próprio projeto. E é tudo uma via de mão dupla. Então a gente não nega nada, mas teve uma galera que roubou. Foi surreal. Acontece de tudo um pouco, né? Então, Bea, esse seu projeto Aloha, ele, claro que tem a questão das cestas básicas, é o que mais pesa, porque a pessoa com fome não faz nada, né? Ela não consegue pensar em mais nada. É a necessidade mais básica do ser humano, é a alimentação. Mas ela também tem outras frentes, né? Então, você falou um pouquinho de animação cultural, você falou de outras ações. Se a pessoa que está em casa quiser ajudar, mas se ela não tem essa questão financeira, que ela possa colaborar mensalmente com o projeto. Existem outras maneiras? Existe. A pessoa fala assim, eu não consigo ser um padrinho, né? O padrinho, ele escolhe o valor mensal que ele quer ajudar. Ele pode ajudar entre 40, 50, 100 reais, o valor que estiver ao alcance dele. Mas ele não pode ajudar mensalmente. Ele pode só fazer uma doação. A gente necessita levantar dinheiro. Eu não posso fazer doação financeira. Eu posso seguir, posso compartilhar, posso divulgar o trabalho. É uma via de mão dupla. A gente precisa divulgar o que a gente faz porque a gente precisa de ajuda. Porque no momento que a gente está sem apoio, o projeto vai acabar. Entendi. E essa questão da tragédia que nós tivemos aqui no mês de fevereiro e depois mais uma no mês de março, eu imagino que assim como outros projetos na região, na cidade... E até mesmo a gente pode expandir um pouco mais para o país inteiro. A gente viu uma movimentação muito grande voltada aqui para Petrópolis. Bea, como é que foi esse momento da catástrofe? Vocês que já estavam trabalhando com uma demanda muito grande vinda da pandemia, do desemprego, como você citou. Como é que foi passar por tudo isso? Cresceu o número de doações? Então, cresceu, aumentou o número de cadastro, né? Atualmente a gente não tinha 2.000 famílias cadastradas. Sem contar que foi, pra gente que é mais novo, foi algo que a gente nunca tinha visto, né? Já teve uma, acho que em 88. Sim, 88 é a mais antiga que eu lembro. 2011. 2011. Só que pra gente, que é muito novo, a gente
E assim, a maioria dos voluntários recebeu ligação de que tinha achado corpo, de familiar. Então foi uma coisa bem assustadora pra gente. Mas foi aí que eu tomei a decisão da minha vida, que eu tava lá, a gente ia pra rua, né? Os motoboys iam, a gente teve... Eu queria até novamente agradecer os motoboys, sem eles a gente não seria ninguém, porque era inacessível chegar em alguns bairros. Sim. Mas no centro, eu fui pra rua, eu via corpo ali, eu via gente desesperada, gente chorando, e foi aí que eu tomei a decisão da minha vida, que eu até então era gerente de uma empresa há 8 anos, era gerente geral, e eu nunca quis que virasse ONG. Eu sempre falei que ia ser um projeto e que eu ia ajudar da maneira que eu pudesse. Até onde desce. Isso. Mas depois de tudo aquilo, eu acho que foi um gatilho e falar, a gente está no caminho certo. A gente pode ajudar mais. Então, a gente pode fazer mais. Claro, a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance da melhor forma possível. Mas a gente pode. A gente pode tentar. A gente pode conseguir. Então, eu falei, o Aloha vai virar ONG. Ele virando ONG, ele tem mais acessibilidade em outros locais, em outros fatores, né? A gente consegue fechar essa é a luta de vocês agora? A nossa luta é levantar dinheiro, né? Porque a gente está sem sede. E eu preciso entregar essa loja. Ele pediu a loja. Então, assim, tá mais sério ainda. Agora Você precisa de um lugar para a gente entender. Talvez tenha alguém em casa assistindo a gente que queira ajudar e não sabe exatamente como. Vamos tentar esclarecer um pouquinho, Bea. Vocês precisam de um espaço que as pessoas possam chegar com doações e que vocês também possam adquirir através das doações em dinheiro para armazenar, organizar e distribuir as cestas básicas. Sim, na verdade a gente precisava alugar um espaço. A gente já passou por muita coisa, não parece, o projeto é muito novo, não parece, né? O projeto é muito novo, ele só tem 1 ano, mas a gente já passou por muitas coisas. E infelizmente a gente já pulou de galho em galho. E assim, o nosso trabalho é muito sério, não dá mais pra... Às vezes a pessoa te dá a mão, mas ela tira. E assim, os nossos alimentos, aí troca pra cá, troca pra lá, aí o caos, estraga alimento, aí quebra alimento. Igual a gente tem biscoito, a gente tem leite, produtos que ficam quebrando em mudança, em mudança. Em 1 ano a gente já trocou de 5 lugares diferentes. Então a gente precisa levantar dinheiro para alugar um espaço e com esse espaço a gente vai ter um registro, um endereço fixo e a gente dá início ao registro da ONG. Entendi. Então uma coisa está atrelada à outra, Sim. né? E vocês, digamos que vocês consigam, que vocês tenham essa visibilidade com a ajuda de alguém, vocês consigam resolver essa pendência importante agora que é o imóvel e depois vocês consigam registrar a ONG. Qual será o próximo passo? Você já consegue ter essa visão, Bea? Então, a gente é um projeto que mistura muito, né? A gente gosta de fechar parcerias. Normalmente a gente fecha parcerias com outras ONGs, mas o intuito de virar ONG que a gente consegue fechar parcerias com empresas. Mesmo que a gente tenha certificado, a gente tenha homenagem, isso a gente não consegue selar. Não paga conta também, né? Selar um compromisso com o empresário, com o mercado. A gente precisa desse registro. E com esse registro, a gente não fica com medo. E aí, mês que vem, a gente vai conseguir ajudar a família? E como é que vai ser? Como é que eu falo para a família do nada? Ah, não tem como mais te ajudar, sabe? Comer e moradia é direito de cada cidadão. Eu chego em ambiente que a pessoa está 2 dias sem se alimentar. Eu imagino. 2 dias sem se alimentar. É uma coisa bem triste. É uma luta, né? Sem contar a situação que a gente está passando hoje em dia, né? Os valores das coisas. Até pra gente que trabalha é difícil. Imagina pra quem não consegue emprego. É verdade. Aí às vezes as pessoas falam assim, não consegue emprego porque não quer. Não, tem gente que não dá oportunidade. Tem gente que nunca trabalhou na vida, ela precisa ganhar uma experiência. É tudo muito complicado. Muito complicado. Então, pra gente se organizar em relação a isso, quem quer ajudar, como faz, Bea? Então, a gente tem a rede social, que é o Instagram, é projeto.aloha. Lá estão todas as informações, qualquer pessoa que tiver dúvida, nosso trabalho é muito claro, muito limpo. A gente mostra, a gente esclarece. E a gente tem um Pix também que está na bio,
lá do perfil do Instagram. Agora, realmente, a gente não pode receber doação, porque a gente não tem onde pôr. E eu tenho um mês para devolver a sala comercial que a gente está. Então, a nossa maior necessidade atualmente é levantar verbas. Lá no nosso perfil, conta um pouco a nossa história. Ele é muito limpo, muito claro. Lá mostra as ações que a gente faz. Lá mostra quase toda a estrutura do Aloha, né? Mas qualquer pessoa que tiver dúvida, é só entrar no perfil. Eu mando o meu número. Projeto.aloha. Projeto.aloha no Instagram. Bea, e como que surgiu isso? A gente está falando do Aloha para cá, né? Mas antes do Aloha, você já pensava em fazer alguma coisa para mudar e tocar a vida das pessoas? Então, desde a adolescência eu sempre movimentava ou a minha turma ou a escola. Eu era muito agitada, né? Eu aprontava muito na escola. Mas eu sempre me movimentava, enchia o saco da professora. Não, vamos. Às vezes eu levava uns amigos meus e eles não gostavam, não. Uhum. Porque nessa idade, adolescente, né? Não, às vezes a gente ia para dobrar roupa, ficava lá dobrando roupa, não, a gente tem que ajudar. Então, desde pequena eu sempre tive muito dentro disso, né? Então, o meu primeiro acesso foi orfanato. Uhum. E o meu primeiro acesso foi o orfanato de Correias. Sei. O orfanato de Correias. Conheço e já ajudei muito lá também. A primeira vez que eu fui lá, antes de eu sair, a criança chorando e falando assim, você vai voltar? Você volta. É desesperador, depois disso, né? A gente não esquece mais, é verdade. Eu sempre fui. E você vê o sorriso, né? A troca do sorriso. Você vê o olho brilhando. E você chega nesses lugares, são crianças ou jogadas no lixo, ou abandonadas, ou violentadas sexualmente. Sim. E você vai lá e você leva a esperança. Porque a criança muda. Ela te vê ali como refúgio. É triste por outro lado, porque a criança acha que você nunca mais vai voltar. Ela chora, ela fica atrás de você, porque ela acha que ela vai ser abandonada novamente. Mas às vezes a gente está livre, por que não? Sentir emoções é o que faz a gente viver, é o que torna a vida valer a pena. E desde pequenininha você já sentia isso? Na verdade, desde a adolescência. Desde a adolescência. Pequenininha adolescente. Desde a adolescência. Aí você já sentiu essa necessidade, você só está fazendo o que seu coração sempre mandou, na verdade. E eu sou mais feliz. Olha, tu acredita que o Aloha, eu não... É porque às vezes na vida, quando a gente é muito novo, às vezes a gente acha que tudo é o fim, né? Então, é um drama imenso. É porque a gente é muito imatura, a gente não entende que é tudo um processo, que a gente precisa passar por um processo. Então, eu passei por uma situação, eu tive depressão, né? E eu não entendi o sentido da vida. Claro, eu fui fazendo tratamento e tal, eu fui melhorando. E após, oficialmente, criar o Aloha, ele me fez renascer. Uhum. Eu entendi o sentido da vida. Eu acho que cada um, no meio desse processo, uma hora ou outra, dá aquele despertar e fala assim, isso vale a pena. Eu acho que cada um tem que buscar um objetivo, né? É verdade. E se eu não tivesse criado a Aloha, acho que eu estaria perdida até agora, sem entender o porquê das coisas. E hoje eu entendo que estar viva e fazer o bem é o melhor. Hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, muito feliz. A gente vê isso, a gente vê seu olhinho literalmente brilhando. Eu espero que vocês aí de casa consigam ver também. A gente vê seu olhinho brilhando falando disso. E a gente fica muito feliz por ter pessoas como você, tão nova ainda. E já com essa visão de poder ajudar, poder fazer pela nossa cidade. Eu espero que as pessoas possam entrar em contato com você de verdade. Eu espero mesmo, porque a nossa situação ela é bem delicada. A gente ficou nesse processo de mudança. A gente ficou quase 1 mês e meio parada, com alimentos quase vencendo. E a gente divulgando. E a galera... A gente ainda não alcançou pessoas que se solidarizassem com o momento. E realmente, se a gente não conseguir apoio, a gente não vai conseguir caminhar, Porque não são 500, não são 1.000, são 2.000 famílias que a gente Isso tem. Porque não está abrindo mais cadastro, Sem senão contar, esse número seria maior, né? A gente está 2 meses, a gente estava 2 meses parada. A gente está quase 3 sem receber doação. Que loucura, que loucura.
pessoal de Petrópolis, pessoal das cidades que nos acompanham em todo o estado, pessoal do país inteiro que está vendo a gente, porque a gente tem audiência em tudo que é estado do Brasil. Bacana. Então a gente queria muito pedir a ajuda de vocês, vocês que acompanharam as tragédias aqui na Serra mais recentemente. A gente, por mais que esteja arrumando a cidade no sentido de o turista pode vir e a cidade está ok para receber, para as pessoas que moram aqui ainda está muito difícil a questão de reconstrução das casas, a perda dos empregos, os próprios lojistas e empresários que estão reconstruindo também as suas vidas a partir disso. Então a gente tem muita coisa para fazer e toda ajuda é muito bem-vinda. Para quem sempre me pergunta nas redes, na época da tragédia, as pessoas me perguntavam muito, Sandra, como é que a gente faz para ajudar? Como que a gente pode ajudar? Eu indicava algumas pessoas. E para você que estava precisando de uma boa indicação para poder ajudar, colaborar, está aí o Projeto.Aloha no Instagram. Tem lá o Pix que você pode ajudar, trazendo também não só o dinheiro necessário para que esse projeto continue, mas também aquele abraço, aquele incentivo, porque às vezes também a gente precisa de alguém que acredite na gente, né? Nesse processo aí que a gente está quase 3 meses, eu tomei tanto não, é médico psicológico, Sim. Aí você fica desanimado, mas é um dia após o outro. É isso aí. Não pode desistir, né? E hoje é um dia que você tem que pensar positivo, que alguém abriu as portas alguém e vai vai continuar abrir. abrindo. Bea, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade, mais uma vez. É muito bom nesse meio do caminho que a gente está, né, perdido, ter pessoas como você que abrem a porta, não vem, vamos divulgar, vamos espalhar isso, porque se a gente se juntar, a gente consegue, né? Então a gente precisa agora, mais do que nunca, é apoio, é ajuda. Eu acredito muito nisso e estou contando com a ajuda do público, dos empresários, de todo mundo que assiste a gente, dos artistas, tem tanto artista que participa aqui do programa com a gente, divulga. Vamos ajudar, galera. O Projeto Aloha está precisando e tem muita gente que precisa e conta com a ajuda do Projeto Aloha. Então, Bea, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Toda vez que você precisar da gente, o espaço está aberto, você pode contar conosco. Quando inaugurar, porque eu acredito que vai inaugurar a sede, chama a gente para fazer a cobertura. É claro. A gente está muito feliz por todo esse incentivo que você dá para essas famílias e principalmente pela mensagem que você deixou aqui, né? Que às vezes um sonho que a gente tem lá atrás, na infância, na adolescência, se torna a principal fonte, né, de inspiração, de vida para a gente continuar seguindo. E a sua vida é a vida de muitos outros. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada a todos que estão vendo. Eu espero que todos possam ajudar. Se não puder ajudar financeiramente, curte, segue a página, compartilha, para a gente alcançar pessoas que somem com a gente nesse momento tão delicado que a gente está passando. É isso aí, o recado está dado e eu conto com vocês seguindo lá a página e ajudando o Projeto Aloha. Mas não sai daí não, que tem muito programa pela frente.